Olá a todos, muito boa tarde. É um prazer retomar aqui com todos vocês as nossas lives. É Marcos Novaes, presidente executivo aqui da Abrange, e eu queria trazer, na verdade, primeiro trazer esse tema já trazendo o tema para todos vocês, que é uma condição, uma necessidade que está presente dentro das nossas casas. Ainda há pouco, com o doutor Eduardo, eu comentava para ele que a gente tem essa necessidade de tratamento ainda dentro da família, e a gente sabe o quanto debilita, quão é complicado, o quão é difícil. A gente está falando aqui de algo que pode, de fato, mudar um pouco, muito a rotina do paciente. Então, quero agradecer aqui todo o time da Zambon, que trouxe esse tema para nós, a jornada do paciente com osteoartrite de joelho. Agradecer também pela oportunidade que eles nos deram de estar aqui com o doutor Eduardo, né? Quem melhor para falar sobre isso? E é um prazer aqui recebê-lo, doutor Eduardo Branco Souza. Prazer estar aqui. Espero que a gente possa até, em alguns outros momentos, marcar. Eu gostaria muito, como Abrange, visitar o INTO também. Então, já nos autoconvidamos e já falo para você que é um grande desejo, é uma grande satisfação tê-los aqui, do INTO, Instituto Nacional de Traumatologia, Ministério da Saúde. E não vou fazer aqui a apresentação do extenso currículo, mas aqui, na verdade, colocar para todos vocês que eu acho que a gente tem um dos profissionais mais gabaritados para falar do tema. Doutor Eduardo, obrigado muito por estar aqui com a gente. Quero passar a palavra aqui para vocês, de novo agradecer todo o time da Zambon e falar para todos que, na verdade, é um grande desafio nosso e é um grande desejo nosso sem utilizar esses espaços de guidelines, protocolos, para a gente conseguir olhar, né? Aqui a gente já vai estar pensando esses trabalhos todos, né? A gente consegue, na verdade, já ter uma informação depurada. E dizer também, doutor Eduardo, que bom, não sou médico, mas depois de ouvir muitos deles falando, eu acho que cada vez mais o médico ele vai ter que ser de tudo, né? Ele tem que ser médico, ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser um estatístico para poder avaliar qual que é o melhor caminho. Então, também eu acho que esse é um ponto que a gente precisa valorizar muito nesses espaços, que é a hora que a gente consegue alinhar isso tudo dentro de uma web aula, condensar tudo para que todos nós tenhamos a informação mais condensada, mais depurado. Bom, falei demais aqui também, a gente quer ouvir o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, a palavra está contigo. De novo, um prazer e obrigado, em nome de toda a associação, da Associação Brasileira de Plano de Saúde da Abrange. Obrigado, Marcos. Queria agradecer a Abrange o convite, né? Agradecer a Zambon a oportunidade de estar aqui representando a Zambon nessa apresentação. Pode colocar o meu PowerPoint, né? Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, então eles vão compartilhar para mim aí remotamente. Realmente, a osteoartrite de joelho é uma doença, né? Está muito no nosso dia a dia, né? Como a gente conversava antes, a gente está vivendo mais, e aí, por conta disso, a gente está ficando mais anos exposto a situações, né? E a gente acaba sofrendo o peso, né, do envelhecimento. E associado a isso, estilos de vida não tão saudáveis, né? A gente faz menos atividade física, a gente trabalha muito sentado, ainda mais agora nesse pós-pandemia, então isso acaba aumentando, né, a questão de obesidade, inatividade, que a gente vai ver que contribui um pouco para a doença. Eu, nos últimos 15 anos, tenho me dedicado muito a estudar a osteoartrite, é um assunto que eu gosto muito. Então, assim, além de operar muito o joelho aqui no INTO, né, e fora do INTO, tem me interessado muito esse tratamento não cirúrgico. Pode, por favor, né, esse é o meu conflito de interesse, eu sou palestrante da Zambon já há algum tempo. E aí vamos começar falando um pouco, né, pode passar mais uma, para mostrar como é que a osteoartrite de joelho é comum. Na verdade, a gente tem muito dado falando de osteoartrite de joelho, que talvez seja a forma que aparece mais no nosso dia, mas as outras formas, quadril, coluna, mão, também são bastante comuns no nosso meio. O fato é que, se a gente olhar esse primeiro dado, a doença ela comete hoje 240 milhões de pessoas no mundo todo, quase a população do Brasil inteiro. Então a gente vê que é muita gente, né? 10% dessa população de homens e 18% de mulheres acima de 60 anos vão ter a doença em algum grau. E Framingham, que é uma cidade lá no Reino Unido que tem uma população que é bem controlada, né? Eles têm vários estudos epidemiológicos que saem de lá. Nessa população, 7% dessas pessoas têm osteoartrite. A gente sabe também que ela é a 15ª principal causa de anos vividos com capacidade. E aqui no Brasil, em 2019, dado que as doenças degenerativas articulares, o que inclui a osteoartrite de quase todas as articulações, ela foi a segunda principal causa de afastamento pelo INSS. E isso é preocupante porque a gente sabe que isso aí está acometendo a população que é ativa economicamente, que trabalha, que produz, que gera lucro, né, forma de alguém. Então, o risco da doença aumenta com a idade das mulheres, e a osteoartrite pós-nascimento da osteoartrite tem um risco 4 vezes maior pós-lesão comum em nacionais, um risco maior pós-lesão de menisco, 4 vezes maior nas lesões combinadas de... Tem alguma coisa aqui, acho que é um slide, tá? O pendrive está... Aqui, quando a gente investiga, qual exame de imagem que a gente usa é
E na radiografia, a gente já vê que identificar precocemente essa 13% das mulheres e 45 a 49 anos, e 55% das mulheres e 22% dos homens mais de 80 anos. Tá dando que esse ruído é meu? Vocês estão me ouvindo ainda? Pode passar o próximo. Né? Ao longo dos últimos 20 anos, a prevalência da doença ela vem aumentando. Seja quando eu considero quando eu vejo o joelho, os quadris e as penso em osteoartrite, são as articulações mais acometedas. A gente pensa em coluna, que também tem muita ali, a gente vai pensar mais em hérnia de disco, acaba aparecendo primeiro. Então, a gente vê que a osteoartrite de joelho, 51% de todas as osteoartrites, a mão 11,7%, quadril 20%, os outros tipos, né, ficam no joelho, ele acaba realmente sendo próximo. Pode passar mais um. E começou a preocupar mais ainda a gente. Em 2007, lá nos Estados Unidos, isso aqui é uma revista, que é o Journal of Bone and Joint Surgery, que é uma das revistas mais amadas da cirurgia ortopédica. Esse autor projeção em 2007 que em 2030 haveria um aumento de 174 pessoas precisando de prótese de quadril, 173% de pessoas precisando de... E lá em 2007 eles tinham a preocupação disso para o sistema de saúde e também eles talvez não tivessem cirurgião suficiente para fazer essas cirurgias todas. E ao longo do tempo, agora, em 2020, teve um novo estudo. O cenário não era tão ruim quanto o que foi previsto em 2030, mas também não era tão favorável assim. Então, a projeção agora é que para 2040, um aumento de 9% de prótese de joelho, e em 2469%. Isso realmente até porque o que a gente vê no nosso dia a dia é que as pessoas têm procurado a gente no consultório de ortopedia com idade cada vez mais jovem, com indicação de colocar prótese no joelho. E a gente sabe que uma cirurgia que, apesar de toda a tecnológica, de toda a segurança, ela tem uma durabilidade, né, pré-definida. Então, acaba que depois disso, cai essa prótese por outra, né? E isso tem seus riscos associados, fora novamente a questão do custo, que preocupa também o sistema de saúde. É um procedimento de alta cidade e de alto pode passar. O que é a osteoartrite, então? A gente, por muito tempo, a gente aprendia que a osteoartrite era um desgaste da articulação. Então, imaginava que o joelho gastava peso, força que a gente fazia. E a gente atualmente sabe que ela é muito mais complexa que isso. A gente sabe que não é meramente só um desgaste da articulação. Na verdade, eu tenho hoje um componente associado de inflamação, está associado com alterações do metabolismo, então a doença é muito mais complexa. Então, a gente sabe que, inicialmente, ela vai começar realmente com o desgaste da cartilagem. Esse desgaste da cartilagem, ele vai soltar fragmentos dessa cartilagem na articulação que vão ser reconhecidos no imunológico lá da nação e vão desencadear uma resposta inflamatória. E essa resposta, ela vai, na verdade, aumentar mais ainda a agressão e que vai levar a um dano maior da área. E por conta disso, é que a gente vê que as pessoas têm, no curso da doença, momentos de altos e baixos. No período que o joelho dói menos, no período que o joelho está mais, ele dói mais. Pode passar o próximo para mim? Próximo slide, por favor. Como eu estava dizendo, essa cartilagem, ela vai na degradação e esses produtos vão ser reconhecidos. Então, aqui na parede da articulação, licença, vou interromper a sua... E essa sinose vai gerar uma resposta inflamatória e vai perpetuar esse processo. Então, hoje, a artrite não meramente só como um desgaste lá, um desgaste da cartilagem, uma macio que ginóvia, e espessamento visceral, que é o osso embaixo da cartilagem, que vai levar a produção de osteócitos, pedaços de osso novo depositado. E vários vão estar associados com essas mudanças de hábito, né? Aí, dependendo da articulação, coloca a questão do uso alto, a obesidade, traumas, e o próprio passar o próximo. A gente mira como sendo do tipo primária, uma coisa que continua até hoje. E esse caso de primária idiopática é quando a gente não tem uma causa muito bem definida para que hoje a gente entende tem relação a causas inflamatórias, abolir, que a gente algum tempo atrás não sabia que está associadas, né? A secundária, quando ela é decorrente a algumas doenças. Quando eu tenho uma fratura no joelho, um ligamento, uma lesão de menisco, a osteonecrose leva a necrose da cartilagem, e isso aí por que a osteoartrite começou. A gente costuma dizer que ela é primária. O fato é que um joelho que chega lá na prótese, eu não tenho como perceber quanto tempo vai levar de uma etapa e outra. Eu sei, na verdade, que hoje é o pré-clínico, quando esses defeitos começam a aparecer, e uma fase onde essa osteoartrite já começa a aparecer. E aí eu sei que quando eu já estou na radiografia, eu já tenho mais de 10 perdas de cartilagem. Outra coisa que a gente sabe é que nessa fase pré-clínica, os fatores sistêmicos, né, as inflamações sistêmicas, estão mais associadas com a doença ser desencadeada e, ao longo do tempo, a parte mecânica, né, vai assumindo uma preponderância. E aí, óbvio, dependendo da gravidade da doença, da idade da que percorra, o estágio final do paciente com osteoartrite é a substituição da articulação por uma prótese. Pode passar o próximo. Além disso, a gente hoje sabe que a osteoartrite está inserida num contexto de outras doenças. Por muito tempo, a gente acreditava que ela era uma doença mecânica, de desgaste, uma doença isolada. Hoje, a gente sabe que a osteoartrite está envolvida num processo de algumas doenças que têm em comum um processo que a gente chama de inflamação de baixo grau, que é o que acontece na hipertensão, na obesidade, na testosterona alto
e no diabetes, né, que a gente conhece como síndrome metabólica. Para alguns autores, a osteoartrite hoje já pode ser considerada um componente dessa síndrome metabólica. E por que isso é importante? A gente sabe que, seja a osteoartrite após um trauma, seja a osteoartrite decorrente da síndrome metabólica, seja daquela decorrente do envelhecimento, seja aquela por deposição de cristais, como a gota, e alguns depositam cristais na ação, essa osteoartrite, ela vai levar também à liberação na circulação, ou seja, vai liberar para o corpo todo alguns mediadores inflamatórios, por conta dessa inflamação de baixo grau, que vão aumentar o risco de Alzheimer, esclerose, de AVC e de infarto do miocárdio. Então, a gente vê que está tudo muito mais interligado. Então, tratar a osteoartrite está dentro desse contexto de tratar a hipertensão, tratar a obesidade, tratar colesterol alto, tratar a diabetes. O que elas têm como característica comum é essa inflamação de baixo grau, onde uma doença acaba interferindo para piorar a outra doença. Pode passar mais um. E aonde é que o líquido sinovial ele entra nesse contexto? O líquido sinovial ele é um produto dentro da articulação, né? O nosso líquido sinovial normal, ele tem algumas funções, e ele é composto principalmente pelo ácido hialurônico. O ácido hialurônico é o componente essencial do líquido sinovial, ele é um polissacarídeo, e ele é produzido por células da sinóvia, que estão lá naquela membrana sinovial da articulação, e pelos condrócitos. O nosso líquido sinovial normal, ele tem um peso molecular de 5 milhões de Dalton. E esse é um dado muito importante, porque isso vai garantir para esse sinovial algumas características que vão ajudar e manter essa nossa articulação do joelho, né, que é uma articulação sinovial, saudável. E também o nosso líquido sinovial normal, ele tem uma concentração de 2,5 a 4 miligramas por ml de ácido hialurônico. Lembrando que o nosso joelho adulto, ele tem, em média, 2 ml de líquido sinovial. O líquido sinovial ele é importante porque ele ajuda a lubrificar a articulação, ele ajuda a levar nutrientes, a cartilagem ela não tem circulação sanguínea, e também ajuda a tirar produtos, né, de degradação da cartilagem. Pode passar o próximo. Além disso, o nosso líquido sinovial normal, ele tem o que a gente chama de propriedade reológica. O que é essa propriedade reológica? Ela quer dizer que, quando eu tenho uma carga de alto impacto, perna no chão, quando eu dou uma passada, quando eu faço uma corrida, ele é mais elástico para ajudar na absorção de impacto. Ao passo que, quando eu tenho uma carga de baixo impacto, como uma caminhada normal, ele é menos elástico e mais viscoso para funcionar como lubrificante, reduzindo o atrito. Além disso, a gente sabe que esse líquido sinovial normal, ele ajuda como anti-inflamatório, ele ajuda a estimular a articulação a produzir mais ácido hialurônico novo, ele ajuda estabilizando algumas terminações nervosas que causam dor, gerando analgesia, e ele também modula a maneira como células inflamatórias proliferam e migram dentro da articulação. Pode passar Na osteoartrite, o que acontece? Por conta da inflamação da articulação, isso vai levar a uma degradação desse líquido sinovial. Então, a concentração e o peso molecular dele vai diminuir em torno de 33% a 50%. E o líquido que é produzido, ele começa a ser produzido de forma normal por aquelas células responsáveis pela produção dele. Então, ele passa a ser um pouco mais fragmentado. E, além disso, ele começa também a concentrar produtos inflamatórios, aquelas propriedades dele de absorver impacto e lubrificar começam a ficar prejudicadas, e, em última escala, esse ácido hialurônico do nosso véu doente, ele é tão fragmentado, ele tem um peso molecular tão baixo, que ao invés de ele estimular uma propriedade anti-inflamatória, ele passa a gerar mais inflamação ainda, ou seja, ele perpetua esse processo inflamatório que leva ao desgaste da articulação e, no final das contas, acaba também limitando, né, a maneira como a articulação vai se comportar, ou seja, ele limita a biomecânica articular. Pode passar o próximo. Agora, o que está associado ao osteoartrite? Né? A gente viu que tem várias coisas que contribuem para a doença. O envelhecimento, ele acaba sendo um dos principais fatores que estão envolvidos e é um que a gente não consegue modificar, né? A gente não consegue parar o nosso envelhecimento. Por que o envelhecimento ele anda tão perto do osteoartrite? Porque a gente sabe que a gente vai perdendo massa muscular e aumentando o conteúdo de gordura, o que altera a maneira como o peso, né, como é que a nossa em relação ao joelho. A nossa gordura, ela produz adipocinas e citocinas, que são substâncias que geram aquela inflamação sistêmica de baixo grau que eu comentei anteriormente. E essas adipocinas que a gordura produz, elas vão lá para a articulação aumentar a inflamação dentro do joelho. Além disso, o envelhecimento gera alteração na matriz da cartilagem. A matriz é como se fosse o suporte para a célula da cartilagem que mantém a cartilagem viva. Então, com o envelhecimento, essa matriz vai degradando e fica mais sensível a ser degenerada. E, além disso, o envelhecimento gera também alteração da matriz e das células dos meniscos e ligamentos, que também aumenta essa alteração biomecânica na articulação. E o menisco é importante porque o menisco também funciona como um amortecedor. Então, o meu menisco prejudicado, ele faz com que eu tenha mais trauma na cartilagem. Enfim,
eu tenho um prejuízo na função do osso que está lá embaixo da cartilagem, o osso grau, que dá ação a ela, e isso acaba prejudicando também a sua viabilidade. Pode passar mais um. A obesidade é o fator de risco prevenível mais comum nos pacientes com osteoartrite. É um fator que a gente consegue atuar bastante, talvez seja um dos mais difíceis para a gente agir, porque a gente sabe que a questão de perda ponderal ela é complicada, ela tem modificação de estilo de vida, dieta, atividade física, às vezes numa rotina que não cabe na vida da pessoa, tem uma questão de custo. Então, realmente, é um fator que é modificável, mas é super difícil. No nosso dia a dia, a gente vê que tem um impacto muito grande quando a pessoa consegue perder peso, mas quando não consegue, ela contribui muito, né, para a doença piorar. Então, a gente tem aqui nesses gráficos separado pela gravidade da doença, o grau 2 é um grau leve, até o grau 4, que é o grau pior. A gente vê que quando a gente compara indivíduos obesos e não obesos, entre os obesos, né, a prevalência da doença ela vai piorando mais, né? Ela é maior do que os não obesos, de acordo com a faixa etária, e independente da articulação, porque a gente pensa assim, é óbvio, né? Quando eu penso no joelho, no quadril, que são articulações que carregam muito peso, a obesidade faz todo sentido. Só que a gente hoje faz uma leitura de que a obesidade ela não afeta só a articulação por conta desse efeito mecânico de carregar mais peso. Na verdade, também tem um efeito que a gente chama de metabólico, por conta da inflamação. E isso foi demonstrado no trabalho que mostrou que existe muita osteoartrite de mão em obesos, continuando plantando bananeira. Então, a explicação para isso é que realmente essa questão metabólica ela tem uma participação muito importante na doença. Pode passar mais um? É claro que a gente aprende que o diagnóstico da osteoartrite para o médico é um diagnóstico clínico, a gente vai examinar o paciente, então, geralmente aquele paciente que tem uma queixa de dor, de inchaço na articulação, algum grau de rigidez e que, por conta disso, vai começar a ter mais dificuldade de deambular, alguns têm deformidade, mas a gente precisa ter alguns critérios para determinar o tratamento. E o critério que a gente mais usa na osteoartrite é a radiografia. Então, a gente tem alguns autores que descreveram classificações que mostram a evolução da doença, né? Essa classificação aqui, que a gente chama de Kelvin-Lora, ela foi descrita em 57 e ela serve para qualquer articulação, e ela vai de um grau 0, que é a articulação normal, até o grau 4, que é um grau mais grave, pode passar o próximo. E no joelho, a gente usa essa classificação que a gente chama de Albach, que ela foi modificada por esses autores aqui, Kingswood e Fellow, em 92, que ela vai, de acordo com a radiografia, né, frente ou de perfil do joelho, a gente vai olhando desde um joelho que tem uma redução de espaço muito pequena, até um joelho onde já tem uma redução de espaço, onde o espaço está quase todo obliterado, com subluxação, com deslocamento dos ossos da tíbia e do fêmur, né, um sobre o outro. Normalmente, a partir do grau 3 é quando a gente indica a colocação de prótese no joelho. E até o grau 3, a gente indica o tratamento com medicamento, com infiltrações, o tratamento não cirúrgico. Pode passar mais. Então, a gente vai dividir o tratamento da osteoartrite do joelho em conservador cirúrgico, né? O conservador é tudo aquilo que não é cirúrgico, e o conservador a gente vai dividir em tratamento não farmacológico, não envolve remédio, e o farmacológico. Como o nosso foco aqui não era falar de tratamento cirúrgico, essa parte aqui eu não vou abordar, eu vou focar a partir de agora no tratamento conservador. Então, o tratamento conservador, ele tem como objetivo diminuir os sintomas da osteoartrite, minimizar essa incapacidade funcional, limitar essa progressão de dano estrutural e, quem sabe, postergar a artroplastia. A gente tem alguns trabalhos que já mostram que alguns tratamentos conseguem adiar isso um pouco, mas hoje o que a gente tem de certo é que a gente consegue melhorar a dor, melhorar a função, melhorar a qualidade, né? Assim, a gente tem uma expectativa de algum tratamento que consiga prevenir, estabilizar ou reverter a doença, mas isso ainda não é realidade nossa hoje, né? Muitos tratamentos nossos são muito recentes, não tem tempo de acompanhamento para ter esse tipo de avaliação. A gente tem uma expectativa promissora de vários deles, mas o mais importante hoje é a gente conseguir reduzir dor e melhorar a qualidade de vida das que têm a doença. Pode passar mais um. A educação do paciente, apesar de não ser muito valorizada, é considerado o pilar, para mim, é um dos pontos mais importantes. O paciente tem que entender como é que é a doença dele, para ele poder ser mais participativo, mais ativo no tratamento, né? E entender os altos e baixos que a doença vai ter. Então, a educação do paciente ela vai ajudar a redundância, tornar o paciente mais proativo no tratamento. E como é que a gente faz isso? A gente vai estimular a participação em programas de autocuidado, incluindo modificação de estilo de vida. Além disso, a gente vai estimular a adesão ao tratamento através da informação dos objetivos e da importância desse tratamento conservador. E também, além de educar o paciente, a gente tem que educar a equipe que trabalha com a gente e também educar os familiares para entender quais são os objetivos, cuidados que tem com o parente que tem osteoartrite, para organizar esse cuidado e a gente poder organizar essas intervenções de acordo com a evidência melhor que a gente tiver no nosso meio e aquilo que for, né, disponível para a gente. Pode passar mais um. Lembrando que, como a obesidade é o fator de risco prevenir mais comum, a dieta ela vai fazer parte desse tratamento
conservador lá no seu início. Trabalhos mostram que cada aumento de uma unidade, quando eu tenho um IMC acima de 27, ele aumenta em 15% o risco de osteoartrite de joelho. Então, tem que ser encorajada essa perda ponderal em pacientes com IMC acima de 25 e com osteoartrite. Não só pelo efeito mecânico, mas também lembrando daquela miosteoartrite que a gente chama de metabólica, aquela que gera inflamação de baixo grau e que essas adipocinas vão aumentar a inflamação lá da articulação. A OARSE, que é a Sociedade Internacional que estuda a osteoartrite, ela recomenda uma perda de peso de 5% em 20 semanas, né, como sendo aquele start para a gente ter certeza que o tratamento vai ser efetivo. Mas e daquele paciente que é magro, que não tem que perder peso? Na verdade, a gente às vezes pode ter um paciente que ele é magro, ele não tem que fazer dieta para perder peso, mas ele precisa modificar a dieta dele para quê? Para melhorar a alimentação no sentido de ter substrato para ganhar massa muscular. Pode passar o próximo, já que os exercícios vão estar, né, na nossa sequência aí como base importante para esse tratamento. Só que para eu ganhar massa muscular, eu tenho que ter uma dieta adequada, rica em proteína, com pouco carboidrato. Então, não é só porque eu não sou obeso que eu não tenho que conversar com o nutricionista ou fazer uma dieta. Mesmo aquela pessoa magra, ela tem que ser orientada a prevenir a perda de massa muscular, prevenir a osteoporose, tratar a perda muscular, tratar a osteoporose. Então, nesse sentido, a dieta vai ser super importante. Os exercícios vão ser um parceiro nessa redução ponderal. Os trabalhos mostram que os exercícios têm efeito similar a analgésico e inflamatório na redução de dor, obviamente com menos efeitos adversos. E o que a gente recomenda? Exercícios aeróbicos de baixo impacto, exercícios de alongamento e fortalecimento do quadríceps, que é o músculo anterior da coxa. No caso do joelho especificamente, eu posso recomendar alguns esportes aeróbicos, caminhada, ciclismo, e fortalecer a musculatura da coxa, né, seja o quadríceps, que é o anterior, quanto os posteriores, para melhorar a estabilidade da articulação. Além disso, eu vou estimular exercícios fracos de movimento, já que um dos sintomas de osteoartrite é a perda progressiva de movimentação, e a propriocepção, que é uma propriedade nossa, que é a questão de reconhecimento de posição da articulação, ganho de equilíbrio, porque também é muito comum nesses pacientes com osteoartrite as quedas. Por quê? Como o sistema neuromuscular ele fica prejudicado por conta da doença, esse paciente começa a ter mais instabilidade para andar. E aí, lembrando, eu tenho um paciente, às vezes idoso, com osteoporose que cai, ele vai levar um outro problema que é fratura. Então, fratura do idoso também é muito problemático na nossa população. Então, eu tenho que estimular a atividade física para ganho de massa muscular como forma de prevenção de queda e melhora de dor no paciente com osteoartrite. Pode passar mais um? A hidroterapia, ela vai promover um fortalecimento muscular dinâmico, usando mobilização ativa. Como eu estou dentro da água, né, eu reduzo o efeito da gravidade, então eu reduzo o estresse nas articulações, nos ossos e no músculo, pela questão desse esforço ser um pouco menor. Então eu consigo, às vezes, fazer uma atividade com maior intensidade, com maior carga, sem que o paciente sinta tanto por conta, né, da ajuda da água. Além disso, como a minha água na hidroterapia vai estar em 4,37 graus, é uma água quentinha, ela vai ajudar no relaxar, ela vai ter um efeito sedativo nas terminações nervosas da dor, que também ajuda na redução da pressão arterial. Pode passar mais um? Eu posso também lançar mão de órteses, como muletas, bengalas e palmilhas. A intenção dessas órteses é reduzir o que a gente chama de momento adutor, que é a maneira como a musculatura medial e lateral do joelho interage com a articulação. Pode passar mais um. E aí eu vou entrar no tratamento farmacológico propriamente dito. A primeira classe de drogas que a gente fala quando a gente descreve o uso de remédios são os analgésicos. E aí, se a gente for olhar na literatura, a gente vai encontrar somente trabalho com paracetamol ou aspirina, porque muitos desses trabalhos são americanos, e nos Estados Unidos a dipirona ela não é utilizada por conta do receio da aplasia de medula. Então, o paracetamol ele sempre foi considerado o analgésico de escolha, porque ele tem um efeito significativo na redução da dor, né, podendo ser usado por longo prazo por conta do seu efeito de segurança. O único cuidado que eu tenho que ter é que o paracetamol ele pode ter um risco de toxicidade para o fígado. Então, a dose ela não deve passar 4 gramas por dia. A Cochrane, que é uma instituição que faz muita revisão de literatura, ela diz que ele tem efeitos modestos na melhora da rigidez da função. E o Insel, que é o nosso tratado de cirurgia do joelho, que é o livro mais famoso da cirurgia do joelho, ele não recomendou na sessão o uso do paracetamol no tratamento da osteoartrite, talvez por conta de a gente ter drogas mais modernas e com menos efeitos, né, hepático. Pode passar mais um? Os anti-inflamatórios sistêmicos também são muito usados na osteoartrite. Então, a gente tem os tradicionais que inibem a COX-1 e a COX-2. A COX-1 é uma enzima que tem um papel importante na hemostasia, na defesa de mucosa e no reparo gastrointestinal. E a COX-2 vai ter um papel em áreas de inflamação e lesão, que é, na verdade, o que a gente quer inibir. Então, os tradicionais, eles inibem as duas. Por isso que muita gente acaba tendo problema gástrico quando usa esse tipo de remédio. Então, a modernização levou a ter inibidores seletivos só da COX-2 para evitar efeitos adversos gastrointestinais
e também renais. Os trabalhos mostram que a redução da dor é superior ao paracetamol nos casos de artrite moderada a grave, e também ajudam muito no alívio da dor a curto prazo. A grande crítica ao anti-inflamatório é que, por vezes, a gente só percebe o efeito analgésico e não o efeito sobre a inflamação em si, pela característica da doença. Pode passar mais um? Só que eu tenho paciente que não pode tomar inflamatório oral, né? Porque tem problema cardiovascular, renal, tem problema gastrointestinal, então a gente pode lançar mão de anti-inflamatório tópico, como o diclofenaco e o cetoprofeno. Então a ideia do anti-inflamatório tópico é feito local ali na articulação, embora a gente saiba que a absorção ela é limitada, mas, por outro lado, ele tem um efeito local bom, né, melhorando a dor e a atividade, melhorando a função, melhorando a rigidez. No caso do cetoprofeno tópico, né, os trabalhos mostram que ele tem um efeito semelhante ao celecoxib oral no alívio da dor, mas como ele não consegue ter uma absorção tão grande, ele não vai ter os efeitos colaterais do anti-inflamatório. Pode passar o próximo. O corticoide intra-articular, ele é muito utilizado porque ele tem um poder anti-inflamatório potente, gerando um alívio muito grande da dor uma semana após a infiltração. Se esse paciente tiver com derrame articular, esse efeito é melhor se a gente fizer a aspiração do fluido. Então ele é muito usado para aquela dor aguda, aquela dor que chega sem conseguir andar, né, no nosso consultório, na emergência. O problema é que o tempo de duração dele é curto. Geralmente ele dura menos de 4 semanas. Então eu preciso repetir essa infiltração para manter esse efeito. Por um lado, o uso repetido dele não acelera a progressão da osteoartrite. Por outro, o corticoide ele tem uma estrutura farmacológica muito parecida com o cortisol, que é um hormônio importante para o nosso organismo. Então, se eu começo a usar muito corticoide, eu começo a ter efeito, né, adverso por conta dessa semelhança com o cortisol. Além da gente saber que o uso crônico de corticoide também enfraquece tendões e aumenta os tendões. Então, é um produto que ele é muito bom, mas a gente tem que usar de exceção para casos específicos de dor aguda. Pode passar o próximo. A gente tem também uma classe muito usada de produtos, que são os condoprotetores, né? Talvez o que a gente ouça falar muito é a glicosamina. A glicosamina e a condroitina são 2 açúcares, e eles ajudam, na verdade, a produzir a matriz da nossa cartilagem. Então, quando eu faço uso da glicosamina e a condroitina, eu dou substrato para que eu tenha produção de matriz, e essa matriz é importante para manter o nosso condrócito, que é a célula da cartilagem viva, né, e manter a nossa cartilagem viável. Além disso, eles também vão atuar na articulação um pouco como agente anti-inflamatório e antioxidante. Então, por isso, eles vão ter efeitos também a longo prazo de redução de dor. Pode passar o próximo. A diacereína é uma droga de ação lenta, ela é uma inibidora da interleucina 1, da interleucina 1 beta e de metaloproteases, que são algumas daquelas citocinas que levam ao desgaste da cartilagem. Então, quando eu faço a diacereína, eu diminuo, né, essa agressão à minha cartilagem. E os trabalhos mostram que ela também reduz a dor em repouso na osteoartrite de joelho, ela melhora a articular, ela é tão eficaz para a dor quanto o paracetamol e o anti-inflamatório, e também é segura e efetiva. Se ela tem pouquíssimos efeitos colaterais, o efeito colateral que mais incomoda os pacientes é a diarreia. Pode passar o próximo. O extrato de abacate também é um produto que vai ter um efeito indireto nessas interleucinas, na 1, na 8, né, e na prostaglandina 2, e com isso ele ajuda na promoção do reparo de cartilagem. Os trabalhos mostram que ele também ajuda na redução de dor e da rigidez, também melhorando a função e reduzindo a dependência do consumo de analgésico. Próximo, o colágeno é uma proteína que faz parte da matriz, né? O colágeno 2 ele é o principal componente da cartilagem, ele corresponde a 90% a 90% dessa matriz. A gente não entende muito bem onde é que o colágeno que a gente ingere ele vai interagir com a cartilagem, mas o fato é que o colágeno hidrolisado que a gente toma, ele induz a regeneração da cartilagem, ele aumenta a produção dessas moléculas da matriz e ele, através de um fenômeno de contato com um sistema linfóide do nosso intestino, ele induz uma tolerância oral que leva a uma modulação do nosso sistema imunológico, fazendo que lá na articulação, aquela nossa inflamação não estimule degradação do colágeno lá da nossa matriz. Então, o colágeno ele atua tanto ajudando na síntese da matriz, mas também na diminuição da agressão a essa matriz. Pode passar o próximo. Os opioides, né, são remédios para dor muito usados para aqueles pacientes que tiveram falhas medidas não farmacológicas e que não sejam candidatos à prótese. Ele causa uma melhora limitada da função por conta dos seus efeitos adversos, então ele não é recomendável como tratamento de prazo. E a Academia Americana de Cirurgias Ortopédicas, ela deu um parecer inconclusivo em relação à sua recomendação de uso. Isso também é um uso de exceção para dor. Pode passar mais um. O tramadol, ele tem uma potência analgésica semelhante a uma dose baixa de opioide, só que sem os efeitos adversos gastrointestinais e sob a pressão arterial. Por isso que ele causa melhora da dor e é melhor tolerado. Os trabalhos mostram que ele é tão efetivo quanto de para tratar a dor, mas também tem recomendação incerta de uso. A gente vai ver que muitos desses tratamentos têm recomendação incerta de uso por conta dos trabalhos serem muito heterogêneos em relação à população, comparadores, né? E isso prejudica muito a gente na nossa prática. Pode passar o próximo. E a
Viscosuplementação, então, é a injeção intraarticular de ácido hialurônico. A ideia de eu injetar um ácido hialurônico intraarticular é restaurar as propriedades viscoelásticas do nosso líquido normal, ou seja, a minha capacidade de absorver impacto e promover lubrição. Lembrando que esse meu viscosuplemento ideal, ele tem que ser permeável a metabólitos e macromoléculas, porque ele vai ajudar o nosso vial a levar nutrientes para a cartilagem e também a tirar, né, produtos que são de degradação. Ele não pode estimular a resposta imunológica para não causar mais inflamação, e ele tem que ter um peso molecular parecido com o nosso líquido nativo, que é ao redor de 5 milhões de Daltons no indivíduo jovem. E, além disso, ele tem que ter uma meia-vida longa, ou seja, depois que eu injetar o produto na articulação, ele tem que ficar o máximo de tempo possível para que o efeito dele possa se perpetuar e recuperar, né, o equilíbrio daquela articulação que está doente. Ele vai ter, então, né, a visco ela tem efeitos mecânicos sobre a lubrificação e ataque, e também vai estimular a produção de moléculas da matriz, né, pela cartilagem e pela sinose. Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer através da interação da molécula do ácido hialurônico com esse receptor aqui de CD44. Esse receptor, ele fica na sinóvia e nos condrócitos, né? E quando a molécula de ácido hialurônico se liga a ele, ela diminui a expressão de citocinas inflamatórias, né? E também diminui o metabolismo anormal no nosso subcondral. Pode passar o próximo. A gente usa muito a visco no tratamento da osteoartrite sintomática em várias articulações, no joelho, no quadril, no ombro, no tornozelo e na mão, né? Tem que ser o paciente que tenha uma doença sintomática, geralmente osteoartrite leve ou moderada, né? Seja no joelho, no quadril, no ombro, no tornozelo ou na mão. Pode passar o próximo. Qual é o problema? Como eu tenho muitos produtos, acaba que os consensos, seja de sociedades médicas, seja de associações, eles acabam tendo recomendações incertas ou desfavoráveis a alguns produtos. E a instrumentação, ela acaba ficando prejudicada nesse sentido. Então, a Academia Meridia, em 2013, ela fez, né, uma recomendação de que não poderia recomendar o uso do ácido hialurônico para pacientes com osteoartrite sintomática. E era uma recomendação forte. Mas, os autores do trabalho deixaram claro que, quando a gente diferenciava os produtos de alto peso em comparação aos de baixo peso molecular, os de alto peso molecular pareciam ter um desfecho melhor. Então, já indicou para a gente que, dentro daquele grupo, uma classe poderia ter um efeito benéfico para o paciente. Pode passar o próximo. Em 2018, a gente teve a publicação do Consenso Brasileiro de Visco do Joelho, né, que eu tive a chance de fazer parte. Né? A gente teve um consenso com vários profissionais, ortopedistas, traumatologistas, fisiatras, médicos do esporte. A gente elencou algumas perguntas que a gente buscou na literatura respostas para elas, e a gente concluiu que a melhor indicação para visco é a não sintomática de joelhos leve a moderada, que o uso prévio concomitante do corticóide com a triacenolona pode otimizar o efeito do ácido hialurônico, reduzir a inflamação, que a visco não deve ser usada como isolado no tratamento, mas em conjunto com outras medidas, né, como perda de peso, educação do paciente, exercício, reabilitação, mas que a visco ela promove efeito analgésico, anti-inflamatório, protetor, sendo custo efetiva e melhorando a qualidade. Pode passar o próximo. Em 2019, a OARC, aquela sociedade de pesquisa em osteoartrite, também lançou o seu consenso, e a argumentação dela foi condicional naqueles pacientes com osteoartrite, ou seja, mais 70% a favor e mais 50% condicional, lembrando que os efeitos benéficos sobre a dor, além de 12 semanas, né, com maior segurança a longo prazo em comparação ao corticóide, ou seja, enquanto o corticóide tem um efeito limitado a 4 semanas e com vários efeitos adversos, a infiltração de ácido hialurônico, ela tem um efeito sobre a dor que passa de 12 semanas, sem aqueles efeitos colaterais que a gente não quer. Próximo, o Colégio Americano de Reumatologia, ele também fez uma recomendação condicional para o joelho e uma recomendação contrária ao quadril, em 2019, próximo, e a Sociedade Europeia, né, de Aspectos Clínicos e Econômicos da Osteoporose, Osteoartrite e Doenças Musculoesqueléticas, ela fez uma diferenciação de que os produtos, né, o ácido hialurônico de baixo peso, teriam uma eficácia inferior em comparação aos de peso moderado e alto, reforçou que o ácido hialurônico lá permanece eficaz após anos de tratamento, e que 80% dos pacientes respondem a cursos repetidos de injeção ao longo de 3 anos, e que esse tratamento com ácido hialurônico reduziria a necessidade ou adiaria a artroplastia de joelho em 2 ou 3 anos e meio, no caso de 5 ou mais aplicações, né, do produto. Pode passar o próximo. Novamente, a OARC, em 2019, né, ela comparou várias medidas para tratar a osteoartrite e ela considerou um consenso alto, nível 1A, de indicar o ácido hialurônico naqueles pacientes que tenham queixas gastrointestinais, cardiovasculares ou fragilidade, e um consenso baixo, nível 2, para aquele paciente que não tem comorbidade. Próximo. Em 2021, esse trabalho comparou os consensos da OARC e da ESEU, naquela Sociedade Europeia de Aspectos Econômicos de Osteoartrite e Osteoporose, e a gente vê que a gente começa em ambos a questão, né, da informação e educação do paciente, orientação de exercício estruturado, mas em ambas a gente vai ter o ácido hialurônico parte do seu fluxo, seja
no estágio 3 de tratamento da UAR, seja no estágio 2 da EC. Pode passar o próximo. A Academia Americana de Ortopedia em 2022, ela atualizou aquele primeiro consenso que eu tinha mostrado e pode passar o próximo. Em relação ao ácido hialurônico, ela tinha uma recomendação forte contra, na verdade, ela agora tem uma recomendação moderada. Ela baixou o nível de contrariedade dela ao uso do ácido hialurônico. Pode passar o próximo. A gente, em 2022, também fez um posicionamento brasileiro a respeito da visco do quadril. Também tive a chance de participar desse trabalho. Então, assim como no joelho, a gente fez alguns quesitos e a gente chegou a um consenso que a visco do quadril ela vai ser melhor indicada nos casos leves a moderados, mas ela pode ser indicada nos casos graves, dependendo da situação, né? A gente vai fazer a aplicação do produto por referência anatômica, não preciso fazer isso guiado por ultrassonografia. O uso prévio de código concomitante pode potencializar esse efeito e ela gera redução de custo para o sistema de saúde suplementar, sendo um procedimento custo-efetivo, também promovendo efeito inflamatório. Pode passar o próximo. Agora, por que esses consensos, então, eles têm uma discrepância tão grande em relação à nossa prática clínica, em relação aos artigos? Por que tem uma discrepância tão grande em relação à revisão sistemática, meta-análises e o impacto que isso vai gerar para o nosso paciente, né? Já que a gente sabe que as operadoras de saúde, alguns colegas deixam de indicar porque não acreditam no tratamento. Isso vai gerar, em termos finais, a restrição do acesso aos pacientes à infiltração de ácido hialurônico. A gente, olhando a literatura, a gente vê que tem uma metodologia muito diversa nas análises, das meta-análises de revisões. Esses estudos, por vezes, não usam todos os comparadores de interesse, incluem pacientes diferentes, incluem critérios de avaliações diferentes, incluem produtos diferentes e, obviamente, quando eu junto tudo num bolo, é como se eu estivesse comparando banana com laranja. Então, isso acaba gerando muita confusão. Pode passar o próximo. Então, os produtos mais discutidos na literatura, eles vão variar de acordo com a sua origem. Então, aqueles que são de fermentação bacteriana são considerados mais seguros em comparação aos produtos que a gente tem de origem aviária, que tem um risco muito grande de pseudoartrite. Então, esses de fermentação bacteriana, eles têm um risco menor de pseudoartrite. Os produtos são discutidos em relação ao número de injeções. Então, eu tenho produtos que podem fazer uma única aplicação até 5 aplicações e não existe consenso com a superioridade de estratégias, mais uma vez, porque essas comparações elas são, por vezes, difíceis. A gente sabe que os produtos de alto peso molecular eles têm um maior efeito como protetor, um maior efeito mecânico, um maior efeito analgésico e anti-inflamatório. Por outro lado, a gente encontra trabalhos que falam que os produtos de baixo peso molecular, por sua vez, têm uma melhor penetração na matriz e na membrana, maximizando a concentração e efeito desse produto nas células sinoviais que produzem o líquido sinovial normal. Pode passar o próximo. Um fator que gera muita confusão em relação a isso é o peso molecular. Na verdade, para a gente na clínica e para quem lê muito trabalho sobre infiltração de ácido hialurônico, essa indefinição do que é alto peso molecular, do que é baixo peso molecular, é que acaba gerando essa confusão. Lembrando que o nosso peso molecular do nosso líquido normal num paciente jovem é de 5 milhões. Então, esse autor aqui, em 2012, ele fez uma revisão sistemática, né, de artigos e ele considerou baixo peso molecular aquilo que é abaixo de 1,5 milhão, alto peso, o que é entre 1,5 milhão e 6 milhões, e muito alto peso, aquilo que é acima de 6 milhões. Aí aqui nesse gráfico, a gente tem um lado onde quem foi tratado via suplementação teve um resultado melhor, e do outro lado, quem foi tratado com um produto controle como melhor. E aí, nessa zona aqui azulada, é o que a gente chama de zona do efeito placebo. É aquela zona onde eu teria melhora independente do tratamento, só pelo fato de ter feito uma injeção na articulação. E quando a gente vai comparar quem está fora dessa zona aqui, vão ser os produtos de alto e muito alto peso. O problema é que a faixa de alto peso que ele escolheu é muito ampla, de 1,5 milhão a 6 milhões, a gente pega quase todos os produtos que estão no mercado. Então acaba que não acrescenta muito para a gente que usa esses produtos no dia a dia. Pode passar o próximo. Já esse outro trabalho, ele considerou baixo peso melhor que 1,5 milhão, ele chamou de peso intermediário quem tem entre 1,5 milhão e 3 milhões, e alto peso acima de 3 milhões. E aí, mais uma vez, né, quando eu considero, né, o efeito agregado, né, por um lado, o que é melhor com o ácido hialurônico, por outro lado, é melhor o grupo controle. Essa linha tracejada, mais uma vez, é aquela linha que fala, né, do tamanho do efeito do nosso produto, ou seja, a partir de quando o efeito sentido pelo produto e não só pelo fato de eu ter dado uma injeção no paciente. Os únicos produtos que têm um tamanho de efeito superior ao, né, que o paciente consegue perceber são os produtos de alto peso, que para esse autor aqui são aqueles com mais de 3 milhões. Pode passar o próximo. Esse outro autor ele já considerou baixo 500, 730 mil, o intermediário entre 800 mil e 2 milhões e o alto peso entre 6 milhões. Ou seja, vocês veem que realmente varia muito, né? Pode passar o próximo. E esse autor aqui, em 2020, ele considerou só duas faixas. O baixo peso abaixo de 750 mil e o alto peso
acima de 6 milhões. E aí, nesse gráfico dele, o que ele considerou? Ele tem uma linha que considera aquilo que o paciente consegue perceber, ou seja, a diferença mínima clinicamente sensível para o paciente, e um score que a gente utiliza na nossa prática clínica, que é o OMAC, que considera dor, função e rigidez, e os autores definiram que o produto que seria efetivo realmente é aquele que tivesse nessa faixa de interseção aqui no canto superior direito dos meus dois eixos. E os únicos produtos que tiveram aqui são aqueles de alto peso molecular, que ele chamou que são os que têm mais de 6 milhões de Dalton. Pode passar o próximo. O fato é que a tendência hoje da gente considerar realmente, né, uma linha de corte maior a partir de 6 milhões. Esse autor aqui foi super feliz, porque apesar dele ter estratificado em mais grupos, são grupos mais próximos, então o baixo peso molecular, ele chamou aquele que tem menos de 1 milhão, o moderado peso molecular entre 1 milhão e 3 milhões, o alto peso molecular entre 3 e 6 milhões, e o muito alto acima de 6 milhões. O que a gente sabe aqui, quanto maior o peso molecular, melhores aquelas propriedades de absorção de impacto, ligação, melhor a reação inflamatória, melhor a resposta antioxidativa, melhor efeito antinociceptivo e os efeitos protetores da célula são superiores. Por que isso aqui é importante? E aí eu vou ter que, infelizmente, entrar um pouquinho mais a fundo. O nosso ácido hialurônico ele vai atuar na articulação pela ligação com esse receptor aqui, que eu falei lá atrás, que é o CD44. O que acontece? A minha articulação, né, a minha sinóvia, a parede que fecha a articulação, ela vai estar cheia desse receptor. A maneira como a articulação vai responder à minha infiltração, ela vai depender do número de receptores que o meu ácido hialurônico se ligar, da força dessa ligação e pelo tempo que isso aí consegue se manter. Então, o que acontece? Quanto maior o meu peso molecular, eu consigo aderir a mais receptores. Quanto maior o peso molecular, essa ligação é mais forte e por mais tempo. Então, por conta disso, esse meu efeito é mais duradouro. Então, apesar de eu injetar o meu produto, que ele vai ficar, em média, na articulação de 13 horas até 4 semanas, dependendo do peso molecular, o efeito dele vai durar de 1 mês até 1 ano. Por quê? Quanto mais tempo, quantos mais receptores são ativados, eu tenho estímulo para que a própria articulação volte a produzir mais líquido sinovial. Pode passar. Por outro lado, né, o meu produto, né, o meu líquido sinovial, né, eu falei que ele vai ser degradado em moléculas menores e que quanto menores essas moléculas, mais inflamação eu vou ter, porque a degradação do ácido hialurônico sinaliza para a articulação que teve uma lesão tecidual. Então, essa sinalização de lesão, ela vai ativar essa via aqui, que é uma via pró-inflamatória, e vai estimular mais resposta pró-inflamatória. E aí vem a nossa reflexão. Quando eu faço a injeção de um produto de alto peso molecular, ele vai primeiro ser degradado a um de baixo peso molecular, para depois ele ser degradado a esses fragmentos que são pró-inflamatórios. Ao passo que, se eu injeto um produto que já tem um peso molecular mais baixo, ele vai levar menos tempo para ser degradado a esses fragmentos pró-inflamatórios. Por isso que, além da questão de eu precisar interagir com mais receptores por mais tempo, com mais força, quanto maior o peso molecular, mais tempo ele leva para ser degradado e gerar mais inflamação. Pode passar o próximo. Quando eu comparo, então, os tratamentos, né, com o anti-inflamatório, com o analgésico, a gente vai ver algumas diferenças. Então, esse autor aqui, em 2019, ele fez uma comparação entre anti-inflamatório tópico, né, não seletivos, seletivos, corticoide, o ácido hialurônico, e aí ele dividiu o ácido hialurônico de alto peso e de baixo peso. E ele traçou, né, essa linha azul aqui, na verdade, a apresentação desconfigurou aqui. Na verdade, esse tracejado aqui, clarinho, né, ele é aonde, pelo meu score, eu consigo ter, né, uma diferença clínica minimamente significativa perceptível pelo paciente. Se eu for olhar aqui, né, o único ácido hialurônico que está fora, né, que está acima disso, é o de alto peso molecular. Pode passar o próximo. Da mesma forma, nesse mesmo trabalho, ele fez uma comparação, né, do ácido hialurônico usando o anti-inflamatório como comparador. E aí, mais uma vez, quando eu faço a comparação do ácido hialurônico de alto peso molecular com os outros tratamentos, os que têm razão maior que um, quer dizer que o tratamento é melhor que o inflamatório. E que tem razão menor que um, quer dizer que o inflamatório é superior ao comparador, né? Então, a gente olha aqui, a barrinha representa o ponto 1. Nesse aqui, todo mundo está menor que 1 em comparação ao acetaminofeno, menos o ácido hialurônico de alto peso molecular. Mesma coisa do lado de baixo aqui. Quando eu comparo novamente, né, os outros produtos, o único que está acima de 1 é o ácido hialurônico. Então, somente o ácido hialurônico ele é superior em comparação ao inflamatório não esteroide. Pode passar o próximo. Quando a gente pensa em impacto para orçamento, e a gente fez 2 trabalhos aqui no INTO comparando isso, a gente usou a diacereína, que era um medicamento oral que a gente tinha muito disponível aqui na articulação, né? Então, os cálculos mostravam, quando a gente incorporava a diacereína na nossa grade de tratamento, né, ele não poderia ter um caráter substitutivo, mas uma terapia adjunta para a osteoartrite, já que eu não posso dispor dos outros. Ele tinha um impacto orçamentário
né, com aumentos diretos, e o uso dela alcançou 6% dos custos, né, da instituição como medicamento. Ou seja, apesar de ser um produto barato, né, quando a gente olha no dia a dia, quando eu jogo isso para uma população muito grande, nessa época aqui do estudo, a gente projetava uma média de 1.000 pacientes atendidos por ano, tinha um custo muito alto. Pode passar o próximo. Da mesma forma, a infiltração com ácido hialurônico, né? A gente fez um trabalho comparando o tratamento padrão, que seria o paracetamol, ibuprofeno, codeína e omeprazol, com um cenário onde eu fazia esse tratamento associado a uma infiltração de ácido hialurônico por ano, e um outro cenário onde eu faria 2 aplicações por ano. E um terceiro cenário, onde o padrão associado à diacereína. O impacto orçamentário da Visco, ele seria de 126 milhões quando eu usava uma ampola anual, ou de 252 milhões quando eu usava 2 ampolas anuais, e com a diacereína, como opção alternativa, esse impacto seria de 334 milhões, ou seja, um aumento de 24% do custo em comparação às 2 ampolas anuais de ácido hialurônico. Então, a gente concluiu que a Visco, ela traz maior qualidade de vida, ela gera uma maior redução de custo para o sistema, e ajudaria na otimização do fluxo de atendimento. O que cabe a gente ressaltar aqui, né, que é uma limitação. A gente sabe que a Visco ela vai ter um efeito específico na articulação onde eu injeto, ao passo que a diacereína ela vai ser uma droga de ação sistêmica, ela vai agir em toda a articulação que eu tiver a osteoartrite. Só que a gente tem que lembrar que o nosso paciente com osteoartrite é aquele idoso que, por vezes, é cardiopata, tem doença renal, tem uma série de doenças. Então, quando eu penso na infiltração de ácido hialurônico, eu penso num paciente que tem várias comorbidades, onde eu não quero acrescentar mais um remédio no dia a dia dele, porque a gente sabe que isso vai gerar dificuldade, confusão de tomar, interação medicamentosa, e também mais um risco de efeito adverso. Pode passar o próximo. Nessa análise de custo agora feita, né, por outro grupo, eles fizeram o cálculo do custo anais, né, da recepcionista, do enfermeiro, do médico, do uso do ácido hialurônico e da infiltração, né, de lidocaína, que a gente usa para fazer um botãozinho anestésico, e eles viram que as aplicações únicas custam menos e podem ser adotadas como padrão, e que o regime de 5 aplicações não oferece nenhuma boa evidência que suporte seu uso. 5 aplicações consecutivas no mesmo tratamento, né? Na verdade, esse produto aqui, ele tem um produto de dose única e um produto de doses múltiplas. Então, eles verificaram que o impacto de custo da dose única ele é superior às doses múltiplas. Pode passar o próximo. Já esse outro trabalho aqui que avaliou, né, os custos de paciente com artrose de joelho, né, candidato à artroplastia, ele fez uma projeção para 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos, e viu que o uso da Visco com ácido hialurônico, ela visa melhorar a qualidade de vida do paciente, e ela pode adiar a implantação de uma prótese. Então, eles consideraram que ela é viável economicamente e reduz o ônus financeiro da osteoartrite no sistema sanitário. Né? Uma coisa que a gente conversa muito, né, quando a gente pensa em tratamento de osteoartrite é que a gente fala muito sobre adiar a prótese do joelho, mas a gente tem um outro cenário que é a revisão da prótese do joelho, que é uma cirurgia que tem um custo muito maior, tem muito mais risco de complicação e um impacto muito maior na qualidade de vida do paciente. Então, ainda que eu não consiga evitar que o paciente faça a prótese, só o fato de eu adiar a primeira prótese do joelho, eu posso evitar, sim, uma cirurgia de revisão. E isso tem um impacto na qualidade de vida para o paciente e de custo para o sistema de saúde muito alto. Próximo. Novamente, né, quando eu comparo a custo-efetividade de tratar leve a moderada com ácido hialurônico intraarticular em comparação a outras modalidades de dor, o ácido de alto peso ele se mostrou custo-efetivo na osteoartrite precoce ou moderada em comparação ao baixo peso e às outras opções, né? E a relação custo-benefício do alto peso no estágio mais avançado, ele é menos aparente, né? Mas parece ser afetado por uma redução da resposta ao tratamento, né? Se a gente lembrar daquelas radiografias que eu mostrei lá no início, o tratamento com infiltração, ele também é recomendado até os níveis leve a moderado. Se a gente for olhar, a recomendação teórica, ela não indica utilizar para osteoartrite grave. Né? Os casos mais graves seriam de uso cirúrgico. Mas eu tenho pacientes que têm muitas comorbidades que comprometem a realização da cirurgia ou que, eventualmente, não têm interesse, né? Tem medo, não têm vontade de fazer a cirurgia. Então, acaba que, na nossa prática, a gente usa muito a infiltração de ácido hialurônico, mesmo nos pacientes que têm um grau de artrose mais grave. E aí, obviamente, a gente orienta os pacientes que o efeito vai ser um efeito bom, mas ele vai durar menos tempo. Pode passar o próximo. Esse outro trabalho aqui avaliou, né, a adição do ácido hialurônico de alto peso molecular no dia a dia de pacientes em idade, né, ativa, pacientes que trabalham. Então, eles viram que adicionar o ácido hialurônico ao cuidado habitual para aqueles pacientes, né, economicamente ativos com osteoartrite, resultou em um ganho de qualidade de vida por 1 ano. Esse ganho foi associado, né, infelizmente, a um aumento de custo, mas os autores consideraram que o tratamento ele é custo-efetivo, né, se a gente levar em consideração qualidade de vida, afastamento de trabalho, custo, né, previdenciário, todos os custos indiretos que às vezes não são medidos, né,
nessa análise isolada. Pode passar o próximo. Então era isso, né? Não sei se me alonguei muito, queria agradecer a todos aí pela paciência, pela atenção, desculpar pelas falhas técnicas aí no início. Esses são meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? E mais uma vez aí agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Oi, doutor. Parabéns pela apresentação. Aprendemos muito aqui contigo. Foi uma super web aula. Não tá me ouvindo? Não, já foi. Era eu que estava com ele fechado aqui, todo aquele barulho. Imagina, sem problema. Então, em primeiro lugar, doutor, agradecemos muito pela explanação, extremamente rica. A gente aprendeu muito aqui com essa web aula. A gente recebeu muitas perguntas, doutor. Inclusive, vou começar com uma aqui, que é do doutor Cássio. Deixa eu já colocar ela aqui em tela. Pergunta muito boa. Da segunda tentativa e da quantidade? Inicialmente, parabéns pela aula, o doutor Cássio colocou aqui também. Quando temos OA de joelho de leve para moderado, a VS é indicada e associada a outras medidas. Se temos um paciente não aderente a essas outras medidas, como emagrecimento, por exemplo, é válido uma segunda tentativa de VS? Daí ele colocou mais uma segunda, que é a quantidade adequada para VS é de 2 ml no joelho, que é a quantidade de líquido sinovial normal. A gente considera que o tratamento da osteoartrite, a gente diz que ele é multimodal. Lembra que eu falei que a osteoartrite tem várias coisas que contribuem para ela, coisas que eu não consigo mudar, né? Por exemplo, o envelhecimento, e também o sexo feminino ele é mais acometido pela osteoartrite do que o sexo masculino, também não consigo mudar, né? Ainda que eu faça uma cirurgia de troca de gênero, a questão hormonal que é preponderante, ela não vai ser alterada. Então, o tratamento, ele basicamente depende de todas as medidas. Educação, dieta, atividade física. A gente sabe que a perda de peso, às vezes, é o mais... Eu costumo entender que, às vezes, a instrumentação, ela funciona como um catalisador para as outras coisas funcionarem. Porque, às vezes, eu tenho muita dor na articulação, porque eu tenho sensação de atrito ósseo, a lubrificação articular não está tão boa, e eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo fazer caminhada, eu não consigo perder peso. Então, por vezes, eu repetir a infiltração e insistir nela, mesmo nessa facilidade de perda ponderal, eu posso ajudar na redução de dor, melhorar a articular, para permitir a esse paciente aderir a um programa de exercício físico que vai ajudar nessa perda de peso. Então, assim, eu acho que vale muito a pena a gente insistir sim. Tanto que eu não cheguei a mostrar aqui, eu mostrei aquele slide que tem o fluxo da Sociedade Europeia de Aspectos Econômicos, de Osteoartrite, Osteoporose e da OARS. Essa Sociedade Europeia, ela tinha um fluxo de 10 anos atrás que ela meio que escalonava. Eu começo o tratamento com anti-inflamatório, com analgésico, se não der certo eu faço com anti-inflamatório oral, se não der certo eu faço tópico, se não der certo eu faço corticoide e botava o ácido hialurônico lá no final. Hoje a gente entende, e ela reviu esse conceito depois, a gente pode e deve começar o tratamento com qualquer uma das opções. Então, a infiltração de ácido hialurônico, ela já pode ser a primeira medida na minha abordagem de tratamento, porque ela, às vezes, vai viabilizar a adesão ao tratamento não farmacológico que o paciente não consegue fazer. Aproveitando até sua deixa, doutor, com relação a esse tema, né, gestores de saúde, inclusive operadores, poderiam se utilizar de campanhas, até com base nos dados, né, hoje a gente tem eventos tanto em ascensão, tema inteligência artificial, aproveitar, né, todos os dados que são gerados com relação àquele paciente para conseguir prever algumas situações e aí já prevenir antes que elas aconteçam? Na verdade, quando a gente pensa em termos de sistema de saúde, seja público ou privado, por vezes seria muito bom a gente intervir campanhas de estimular a obesidade, a prática de atividade física, né? A gente vê que algumas operadoras já têm programas de cuidados de atenção integral. A gente tem visto uma especialidade médica crescendo muito, que é a medicina do estilo de vida, intervém nisso, né? Até a própria medicina do esporte, eu sou médico do esporte também, então assim, a gente tem esse viés de estimular a atividade física, porque é muito mais fácil eu evitar que eu chegue na doença no estágio mais grave. É claro que se a gente comparar, né, eu estou ficando mais velho e, dependendo do meu grau de atividade, isso vai até acelerar o meu desgaste articular. A gente sabe que isso faz parte do jogo. Mas pensar que a atividade física, né, ainda que eu tenha caminhada é ruim para quem tem artrose, correr é ruim para quem tem artrose, não vou dizer que não vai ter um grau de desgaste por conta disso. Mas eu tenho que botar na balança os outros benefícios. Eu tenho perda de peso, eu tenho fortalecimento muscular, eu tenho melhora de controle cardiovascular. Então, quando eu boto na balança, os benefícios são muito maiores. Então, investir em programas de prevenção de atividade física e redução de peso são muito importantes, né, para evitar que as pessoas cheguem a um ponto de osteoartrite muito grave. A nossa preocupação hoje não é só a doença. De certa forma, se eu tenho uma predisposição genética que também está sendo muito estudada, nem sempre eu vou conseguir evitar ter a doença, mas eu vou conseguir evitar ter a doença muito jovem. Então, a gente vê no nosso dia a dia, são pessoas de 45, 50 anos chegando no consultório com osteoartrite com indicação de colocar prótese.
e a gente sabe que Nossa, não é a melhor opção. Então, sim, a gente quer jogar isso de volta para a faixa lá de 65, 70 anos de idade, que é sim. a É faixa o da doença objetivo. que costumava acontecer normalmente. Inclusive, doutor, até dentro de perfis diferentes, né? A gente até tem observado alguns perfis relacionados à parte de gestacional mesmo, né? Pelo excesso de ganho de peso durante a gestação, que pode ocasionar problemas aí, tanto no joelho quanto na coluna, que leva à infiltração e todos os outros problemas Sim, derivados, sim, né? isso aí. Pensando em prevenção, entra também aí na parte já do pré-natal. Isso aí. Tem Tem a várias perguntas, segunda parte da pergunta dele aqui. Peraí. A claro. quantidade adequada é de 2 ml, que é a quantidade normal? Não. Na verdade, tem um mito muito grande em relação a essa quantidade que eu posso injetar na articulação. Eu gosto de um trabalho daquela mesma revista do Journal of Bone and Joint Surgery. Eles pegaram um grupo de pacientes que iam ser submetidos à prótese de joelho. Eles monitoraram esses pacientes em relação à dor e foram injetando soro no joelho desses pacientes para ver quanto que o joelho aguentava sem o paciente sentir. E eles viram que o nosso joelho comporta, em média, 120 ml de líquido. Então, assim, se ele cabe 120, né, não vão ser 2, 3, 4, 6 que vai fazer diferença. E a gente que trabalha, né, em emergência, trabalha no consultório, a gente pega muito paciente com muito mais volume. Então, assim, um volume pequeno, né, não vai fazer tanta diferença assim. Perfeito, doutor. O Cássio está agradecendo aqui. Achou excelente a sua explanação. Obrigada, doutor. Aqui, indo para a próxima pergunta. O doutor já falou isso durante, né, a sua apresentação, mas a pergunta foi feita logo no comecinho da sua palestra, que é com relação ao tratamento farmacológico. Quais são os mais promissores, né? O doutor citou vários aí durante a apresentação. Dentre esses, quais que o doutor poderia destacar? E como terapias também de modificação da doença e abordagens podem ajudar a reduzir dores crônicas. Então, se a gente pegar tudo isso que eu mostrei, né, a glicosamina, a condroitina, a glicerina, o abacate, o colágeno, a própria infiltração de ácido hialurônico, eles foram agrupados numa classe que a gente chamou de esses condoprotetores tinham como objetivo prevenir, retardar e reverter a doença. Até hoje, nenhum estudo conseguiu comprovar que isso acontece. Todos os trabalhos focam aqui, melhora de dor, melhora de função, melhora de qualidade de vida. A gente tem vários trabalhos aí estudando algumas drogas de dores, igual tem na artrite reumatoide, né? E é tudo sopa de letrinha, que são protocolos experimentais, a gente não tem nada no mercado disponível em relação a isso. E a abordagem para dor crônica, a gente tem muita coisa, né, que vai ser utilizada para dor neuropática, né? O pessoal usa, né, a pregabalina, china, dependendo do caso. O fato é que, assim, a gente tem a preocupação de que eu estou tratando dor ou eu estou tratando a osteoartrite. Uma coisa é eu controlar a dor crônica, outra coisa é eu controlar a doença. Então, assim, a gente tem a expectativa que tenha um tratamento que modifique a história da doença, e não apenas só gere redução de dor. Né? O tratamento de dor crônica, ele mascara a dor, mas a doença está progredindo. Então, dentre esses tratamentos que a gente tem com condoprotetor, alguns deles, né, a gente consegue mostrar que a gente, apesar da evidência ser ruim, parece haver um efeito modificador. Tem trabalho que mostra alteração de espaço de articulação, diminuição de inflamação articular, só que algumas coisas são muito difíceis, até pela questão ética dos experimentos, né? Assim, não dá para eu pegar uma pessoa, dar o tratamento e depois ir lá fazer uma biópsia do joelho para ver se a cartilagem melhorou, que isso não é razoável. Então a gente fica muito limitado até para saber a grau o tratamento funcionou. Então a gente acaba se baseando muito em sintomas. Não, perfeito. Inclusive tem uma das que estão a seguir, inclusive fala sobre o tratamento em si, que é a questão da reabilitação física. A pergunta aqui é: como a reabilitação física e a fisioterapia podem ser personalizadas para pacientes com osteoartrite do joelho, levando em consideração as diferenças individuais na gravidade da doença e nas limitações físicas. Inclusive, eu queria aproveitar já unir mais uma, doutor. Hoje a gente tem, ainda é incipiente no Brasil, mas na Europa já é bem conhecida a questão de transição de cuidados, que envolve muito o processo de reabilitação. Esse tipo de cuidado também seria indicado para situações como essa, como a osteoartrite? Então, na verdade, a questão da reabilitação é ampla. Realmente não dá para ser um tratamento generalizado, o tratamento tem que ser individualizado, né? E aí, juntando as duas perguntas numa resposta só, a gente tem que lançar mão de ferramentas de avaliação. Eu acho que parte do nosso pecado em não ter, né, boas respostas e até essa dificuldade que a gente tem de definir qual tratamento é melhor, né, ou qual é mais duradouro, é porque a gente ainda se baseia em avaliação subjetiva, né, de dor e de função. Como é que a gente pode melhorar isso? Sabe que a fisioterapia, medicina física, a gente tem vários instrumentos que fazem avaliação de marcha, avaliação de equilíbrio, avaliação de neuromuscular. Então, o ideal é a gente usar desses dispositivos, né? Assim, eu tive chance de visitar um laboratório de marcha tem uns 2 meses atrás, na Barra da Tijuca, e a gente tem aqui no Inter um laboratório de pesquisa neuromuscular, onde a gente faz avaliação
de força e torque de membros inferiores. Então, todos os trabalhos que eu faço aqui, que eu posso incluir essas avaliações neuromusculares, eu utilizo, porque a gente vê que a gente consegue identificar onde é que a pessoa tem menos força. No caso da avaliação de marcha, consegue identificar onde é que está o desequilíbrio, né? A gente consegue usar a plataforma de força para ver qual membro a pessoa está botando mais peso do que o outro. Então, se a gente conseguir usar essas avaliações antes de fazer a intervenção da reabilitação, eu consigo direcionar o meu programa para aquilo que o paciente precisa. Então, o ideal é a gente investir em ferramentas de avaliação mais objetiva, avaliação de marcha, avaliação de equilíbrio, avaliação de força, porque a gente consegue ali ver, é esse grupamento aqui, muscular aqui que está mais fraco que eu tenho que fortalecer. É aqui que eu tenho mais rigidez e é aqui que eu tenho que alongar. Ao passo que se eu só ficar fazendo avaliação clínica, entrevista, às vezes eu não consigo focar em tudo. Doutor, dentro disso, a questão do MIF, né, que chama Medida de Independência Funcional, também entraria nisso para você avaliar? Também. Na verdade, a gente vê que quanto mais grave é a doença, o paciente fica mais dependente, né? Então, assim, ele começa a ficar instável. Aquilo que a gente falou da questão de perda de força muscular, de desequilíbrio. Então, ele começa a ficar inseguro, né? Ele começa a não querer ir para a rua porque ele tem medo de cair. Você, eu caio muito, mas cai como? Eu não sei, eu caí, mas não foi no buraco? Não foi no buraco. Eu estava andando e a perna falhou. Tanto que muito paciente chega e fala assim, doutor, eu acho que o ligamento está rompido, que o meu joelho está frouxo. Você vai olhar, o joelho está tudo íntegro. O que falta realmente Então, essas medidas de dependência e independência são importantes. Às vezes vão chamar a atenção qual é a atividade do dia a dia, qual a atividade da vida diária que ele está mais limitado. E também, lembrando que alguns desses pacientes, né, são da população economicamente ativa, fora os idosos que continuam trabalhando, né? É mais difícil ainda, né? Trabalhando, como que você faz para controlar esses indicadores e obviamente, não ficar parado, né? Fazer algo que possa evoluir para que eles possam melhorar. Enfim, tem mais uma pergunta aqui, doutor. Vamos lá. Se já possui alguma doença crônica, como diabetes ou doenças cardiovasculares, e depois tem um diagnóstico de osteoartrite no joelho, é provável que meus sintomas sejam piores, meu tratamento mais complicado? Em teoria, a gente conversou que essas doenças têm em comum uma inflamação sistêmica de baixo grau. A teoria mostra para a gente que quando eu tenho esse conjunto, uma doença colabora para piorar a inflamação da outra. Só que tudo muito individual, porque aí depende das suas outras características, né? Depende da minha idade, depende do meu grau muscular, depende do meu nível de atividade. Então, eu posso ser uma pessoa hipertensa diabética que é muito ativa fisicamente, né? Até às vezes por questão de controle das outras doenças, e que o impacto da osteoartrite vai ser menor. Ao passo que uma pessoa mais inativa vai sentir mais o peso dos sintomas da osteoartrite. O fato é que a gente sabe que a associação delas realmente não é uma boa combinação. Então, a gente tem que ficar atento. Então, sim, quem já é hipertenso, já é diabético, já é obeso alto, já tem vários fatores que geram essa inflamação de baixo grau. Então, se eu coloco um quinto fator aí que é a osteoartrite, a combinação, quanto mais entes eu vou colocando, o cenário não é bom. Sim, depende também muito do estilo de vida, né? Como o doutor citou, né? Se a pessoa... Assim, o problema da osteoartrite é esse. Na verdade, são muitos fatores que contribuem. E isso a gente aqui não está nem discutindo a questão genética, né? A predisposição genética de cada um. Então, isso tudo são entes que a gente tem que atacar. Tanto que tem colegas em São Paulo que defendem uma linha que é o tratamento da osteoartrite baseado em alvo, onde eu vou focar cada alvo. O meu alvo é dor crônica. O meu alvo é um joelho torto. Eu vou tratar no desvio do eixo. O meu alvo é a obesidade. Eu vou tratar a obesidade. Porque realmente não dá para tratar todo mundo igual, né? Eu não posso chegar para vamos pensar aqui, um jogador de futebol tipo o Bebeto, que sempre foi magrinho, que deve ter torcido o joelho trocentas vezes, deve ter algum grau de artrose do joelho agora. Eu falo para ele, você tem que perder peso, porque a obesidade está associada à artrose. Ele vai rir. Sim, a vida inteira, né, na área esportiva. Tem mais uma última pergunta aqui, doutor. Realmente, às vezes as pessoas estão participando, estão animadas aqui. E o doutor falou exatamente sobre isso. Quais são os principais fatores de risco genético associados à osteoartrite do joelho e como eles influenciam o desenvolvimento dessa doença? Está bem dentro do que a gente estava falando. Isso é uma coisa muito incipiente ainda. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui no INTO, eu ganhei um apoio é um edital chamado PQ1 da FAPERJ, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio de Janeiro, e eu estou fazendo esse trabalho em associação com a professora Jamila, da UERJ Zona Oeste, e a gente já tem 200 pacientes avaliados, e a gente começou a estudar algumas alterações que estão associadas. A primeira alteração que a gente está estudando é de um gene que codifica uma proteína associada à lubricina. A lubricina é uma proteína que fica entre a camada superficial da cartilagem e o ácido hialurônico. Ela faz como se fosse uma interface entre o líquido vial e a cartilagem. E ela já tem, né,
trabalhos mostrando que ela está associada aos quadros de artrose do quadril, e a gente agora está estudando isso aí para o joelho, e a gente está vendo que a presença da alteração genética nesse gene ele é maior em pacientes em graus mais avançados da doença. Então, parece que ele não está, talvez não esteja associado a ter ou não ter a doença, mas está associado a ter formas mais graves. Então, assim, a gente está começando nesse sentido, assim, os estudos genéticos são complicados, escolher um gene-alvo, escolher a sonda para estudar cada um, e essas sondas são muito caras. Então, acaba que a gente está lendo, estudando o que pode ter mais associação e partir para uma coisa objetiva. Não dá para fazer um painel e ver todos os genes de uma vez só, o custo ele é impraticável. Então, acaba que a gente tenta ver fatores que estão mais associados com a doença para estudar, e a gente começou com isso. A gente tem ouvido também alguns tratamentos voltados para estudos, né, voltados para células tronco, né? Hoje, inclusive, existe já a coleta logo que um bebê nasce, né? Então, a doutora acredita também que a gente possa ter futuramente aí também algo baseado exatamente nessa nova cultura que está sendo implementada aí na nossa geração, né? Digo aqui a minha, que é essa conscientização. Esse é um assunto polêmico, um assunto quente no momento. O meu doutorado foi com um estudo de uma população de célula-tronco que existe no líquido sinovial. O nosso líquido sinovial tem uma população de célula-tronco. E a gente verificou que nos pacientes que têm osteoartrite, essa população é 100 vezes maior que o sinovial sem osteoartrite. Então, a gente viu que o nosso líquido sinovial ele tem muita célula. Claro que não são células que nasceram no líquido sinovial, são células que vêm da parede da articulação e migram para o líquido sinovial. O fato é que essas células não conseguem migrar e fazer regeneração celular. Então, o entendimento maior hoje é que essas células-tronco, elas não teriam um perfil de regeneração, elas teriam um perfil de modular a inflamação. A gente injetaria células-troncos para modular a inflamação do joelho, para que o próprio joelho promovesse o seu reparo. Porque o joelho o ambiente ele é tão inflamado que essas células não conseguem, elas começam a proliferar, e o estágio seguinte seria ela se diferenciar, ela migrar e se diferenciar em cartilagem, em tendão, em menisco, né? E elas não conseguem fazer isso, porque a inflamação não deixa. Então elas ficam ali como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo, só proliferando, e não consegue sair desse momento. A gente tem alguns tratamentos que a gente usa hoje, que são o aspirado de medula óssea e o aspirado concentrado de medula óssea e o aspirado de gordura, tá? Aqui no Brasil, o aspirado concentrado e as células-tronco, que a gente chama induzidas, que são feitas no laboratório, não são permitidas para uso clínico, são só permitidas para uso em pesquisa. Então, a gente hoje, para uso em medicina, a gente só pode usar o aspirado de medula óssea e esse aspirado dura. Por quê? Porque a Anvisa considera que são técnicas de manipulação mínima, onde eu não tenho intervenção sobre a célula. E aí também a gente entende que a maneira como esses tratamentos influenciam seriam modulando essa inflamação articular, não formando cartilagem, que era o que a gente imaginava 10, 15 anos atrás. Mas ainda assim, é um efeito fantástico. Eu acho que é super promissor. Tá? Então, isso anima muito. Mas, por outro lado, a gente precisa vencer algumas barreiras regulatórias no Brasil para que isso consiga ir mais adiante. Né? A gente aqui no INTE tem alguns protocolos de pesquisa já aprovados nesse sentido. A gente vai começar agora, em novembro, um trabalho com plasma rico em plaquetas, que é outro tratamento que é usado no mundo todo, mas no Brasil só é permitido para uso em pesquisa, e com esses aspirados concentrados de medula e aspirados de medula, né, para a gente tentar ajudar a contribuir um pouco nessa questão do que pode ser usado para a gente no nosso dia a dia. Uau, doutor, olha, realmente foi uma super web aula. Essa foi a última pergunta. A gente agradece demais aqui, a gente aprendeu muito, assim, tá super gostoso o papo. Eu poderia ficar aqui o tempo ainda com o doutor. Tem muita coisa ainda pra gente trazer. Tem vários recortes aí, doutor, que vai render outros web aulas diante disso. Então, eu queria agradecer em nome da Abrange, né, a sua apresentação, foi excelente. Inclusive, pessoal, essa web aula vai estar gravada lá no YouTube da Abrange. E queria pedir para o doutor as considerações finais para a gente fechar essa web aula. E também já aproveitar para fazer um convite para o pessoal. Semana que vem a gente tem mais uma web aula, né, uma web aula sobre jornada do paciente em doenças de retina, e eu vou colocar o link aqui. Assim que a gente terminar também, a gente vai subir uma tela com o QR Code para vocês escreverem. Também queria agradecer o apoio da Zambon, foi excelente, a gente está muito contente aí com essa parceria. Então aí passo as palavras ao doutor para as considerações finais. Então, mais uma vez agradecer o convite e a oportunidade de estar com vocês, né? Eu acho que a mensagem importante em relação à osteoartrite, que é uma doença muito comum no nosso meio, cresce cada vez mais e que a gente tem que atuar cada vez mais precocemente, porque ela está atingindo cada vez pessoas mais jovens, que são célula ativa da população, que ajuda para construir o país, né? Então, para a gente evitar afastamento do trabalho, evitar dano à qualidade de vida das pessoas, né? Evitar incapacidade e evitar custo para o sistema de saúde. A gente tem que se preocupar com isso, porque todos nós somos usuários do sistema, então a gente tem que manter o sistema viável. Lembrar que o tratamento da osteoartrite não é só remédio, né? É educação, é entender a doença, é controle do peso, é atividade física. E dentro dos tratamentos com remédio,
Lembrar que a gente tem várias coisas, né, que a gente pode associar ou usar individualmente. Lembrar que não é só tratador, né, eu tenho que melhorar a função para poder a pessoa desempenhar suas atividades e até fazer o restante do tratamento. Então, assim, tem muita coisa nova, muita coisa que funciona. E para quem lê, para quem estuda, tomar muito cuidado com aquilo que lê, porque a gente tem realmente zona na literatura e é importante uma atenção especial para a gente diferenciar aquilo que a gente pode oferecer de melhor para o nosso paciente. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço demais, foi riquíssima e, pessoal, vale assistir depois também lá no YouTube, tá tudo gravado aqui, essa super web aula do Dr. Eduardo. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. Até a próxima, pessoal, até semana que vem, às 10, no dia 11/10. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.